Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a parte 2 do Casos Verídicos da Hipnose Quântica. Hoje temos uma troca de papéis. A Márcia, que entrevista, hoje está sendo entrevistada. Ela passou por uma hipnose no começo de setembro desse ano e ela está relatando para gente. Quem não assistiu a primeira parte, eu sugiro que volte lá. A gente coloca um cardzinho voltando na primeira parte, porque a gente está seguindo uma sequência. Foram praticamente 5 horas de hipnose, então tem muitas histórias para contar. E agora a gente vai continuar a primeira parte falando do relato quando ela se vê voando, 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 e aí ela vai contar, continuando a partir desse momento. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thaís? Vamos lá, a partir de hoje, o pessoal que está assistindo, a Thaís que é a nova, futura, atual entrevistadora oficial deste nosso Casos Verídicos. Bom, vamos lá. Ontem eu estava falando sobre essa coisa, né? Voando, voando, eu dou de cara com um cristal que cresce, 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 e de repente eu me vejo assim, toda iluminada, eu fico do mesmo tamanho, e ali eu percebi assim que eu estava, por onde eu ia entrando, tinha um céu cheio de estrela, tinha Saturno com um anel. E eu fui olhando, 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 e eu me procurava, não me achava, porque ali eu estava como luz. Mas eu estava no céu, eu não estava pisando em algum lugar, eu estava no céu. E de repente apareceu como se fosse Jesus, mas ele tinha uns 40 metros, Thaís. Ele era muito grande, era muita luz, eu não conseguia visualizar ele como humano, mas ele estava com uma túnica branca que é talvez como o meu cérebro decodificou. Porque, Thaís, uma coisa que eu percebi, né, ao longo dessas hipnoses que eu acompanho, é cada pessoa percebe de um jeito, com uma cor diferente, não significa que um tá certo e outro tá errado. Depende da sua frequência para você captar uma frequência mais alta, porque a frequência ela deixa a gente um pouquinho com in- captação de cores e formas de uma forma diferente. Só fazendo um parênteses, o que que a gente percebe? Muitas vezes na hipnose, os seres que estão conduzindo, eles usam referências para a gente identificar o que está acontecendo. Eu falo por mim mesma, numa das minhas hipnoses, eles usaram a referência visual que eu tinha de determinado ser. A partir do momento que você se conecta com aquele ser, você começa a perceber formas diferentes, às vezes cores diferentes, porque você vai atualizando seu banco de dados. Então, quando você não conhece alguma situação, eles vão usar uma referência que você tem guardada na sua mente, para você saber para você entender com o que ou com quem você está se conectando. E esse formato, esse som, ele vai sendo atualizado conforme o seu banco mental de informações também vai sendo atualizado. Então, às vezes você pode captar mais alto, mais baixo. Eu, particularmente, na minha primeira hipnose, quando eu me encontrei com Jesus, eu via uma figura estática, como se fosse um quadro desses que a gente tem em casa, bem padronizado, bem estereotipado, vamos dizer assim. Depois eu fui percebendo mais a energia, uma energia mais forte, e às vezes tem pessoas que falam desse clarão, tem pessoas que veem de jeito X, depende de como você percebe aquela energia. Porque de fato são energias, a gente tem a representação física, mas eles são luz, eles não têm uma forma física, mas para a gente precisa de uma forma física para conseguir se alinhar e entender com quem ou com o que a gente está se conectando. Só um parênteses. Mas é isso mesmo. Então, Thaís, eu estava me relembrando quando eu percebi esse clarão e magneticamente, vum, eu entrei, como se eu entrasse assim na altura do coração, né, dos 40 metros ali, naquela altura. Eu fui, não é sugada, mas eu entrei.
E ali, a partir daquele momento, eu me senti tão diferente, mas tão diferente, que eu via tudo assim, eu achava engraçado a visão, a sensação que eu estava tendo era de expansão. Eu sei que foi dito isso, inclusive, na hora, que foi a unificação, né, a integração com a consciência do todo. Depois foi falado assim, agora com a consciência crística. E aí eu senti, assim, uma coisa imensa. E naquele momento, Thaís, aconteceu uma coisa curiosíssima. Eu olhei para baixo, é, na hipnose eu estava deitada, mas na experiência eu estava lá em cima, lá no céuzão, lá em cima. E aí eu olhei para baixo e me vi sentada aqui, como se fosse uma maquete, com paredes, é, a mesa, o computador, eu aqui sentada como se fosse um bonequinho de Lego, cabeção assim, com microfone, falando, gesticulando, mas eu estava me vendo lá de cima. E eu vi aqui, eu vi o bairro, mas o foco era aqui, nesta cena daqui, e eu olhava, e a partir dali já entrou a própria consciência crística explicando. E aí eu sentia pesado, assim, no sentido de eu estava muito aprofundada, né? Então eu tinha um pouco de dificuldade de falar, eu estava me esforçando para falar. É, quando eu olhei, eu vi assim aquele bonequinho, aí, a consciência. Vamos falar sempre consciência do todo a partir de agora, tá? A consciência do todo começou a falar assim. Agora a Márcia está olhando ela como um bonequinho, com uma consciência mínima. Eu achei engraçado, porque eu estava me olhando mesmo como um bonequinho do Lego. E aí foi utilizado esse tempo todo, até o final da hipnose, essa expressão. É um bonequinho com uma mínima consciência. E vinha para mim, Thaís, só que eu não sei se eu consegui traduzir tudo que veio, vinha para mim assim. É um bonequinho, mas é uma forma de linguagem carinhosa. Não é que nós somos bonequinho, marionete, não é isso. Nós temos uma consciência, mas é uma consciência de 2%. Quando eles falavam assim, é um bonequinho com uma consciência mínima para poder andar, trabalhar, fazer as coisas. Mesmo assim, ainda se distrai com outras coisas. E eu olhava lá de cima, eu sentia uma peninha de mim, assim, quer dizer, eu aqui, bonequinho, e eu lá na consciência mais expandida, eu olhava para mim, entendia que eu estava trabalhando, que eu estava eh, trabalhando com o todo, mas eu não via, assim, eu não via o todo, porque eu estava no todo, mas eu estava conectada. Eu, no todo, eu estava conectada no bonequinho, que era eu. Mas eu não recebia nenhuma voz falando, mas o bonequinho também está conectado, porque ele estava atendendo aqui, né? A concentração estava aqui. E aí começaram a chegar vários tipos de informação, como ah, é normal, vocês estão aí, né, aqui como bonequinhos, na nossa representação do nosso dia a dia, individualizados. E por isso que é importante fazer a conexão com o todo. E aí eu via umas espirais em forma com a cor branca, né? Como se fosse um furacãozinho assim, ó. Tipo, eu paro para meditar ou eu paro para me concentrar, faço aquela respiração e aí vai formando uma espiral, sobe, 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 pf, e aí pluga, né? E nisso então eu recebo a informação e trago. Ou tem gente que vai escrever, tem gente que vai falar, tem gente que vai trazer por intuição. Mas nessa hora, este bonequinho, ele não se torna mais só um bonequinho. Ele fica conectado diretamente na fonte. Não é o tempo todo que se conecta, porque tem hora que você distrai, você vai, né, para uma outra tarefa, você desconecta o furacão aqui e conecta aqui, mas continua recebendo
a informação, mas aquela formação era só em alguns momentos. Eu me lembro que foi falado assim, eu vou ler uma parte. O bonequinho não conseguiria entender o todo. Então criamos degraus para que vocês entendam que o trabalho não é sobre humano. Ninguém precisa fazer nada sobre humano, além do normal, a ponto de cair em exaustão, como é o seu caso, Márcia. Eu tô lendo, tô achando engraçado aqui. Quando figurativamente foi falado para você arar a terra seca sozinha, não era para você literalmente trabalhar sozinha. Era um novo campo que você sempre foi desbravadora de novos campos, de novas terras, de novas técnicas. A sua vida de maestro não era para trazer novas técnicas, era só para acalentar os corações, para inspirar as mentes e harmonizar os pensamentos confusos naquele século. Vocês tinham acabado de sair da Idade Média de muitos sofrimentos. Então, lendo isso aqui, eles explicando através de mim, lá na consciência do todo, que tem um porquê você ter tido uma vida assim, uma vida assim, uma vida assim. Especificamente nesta, como um bonequinho, vou falar na simbologia, né? Como um bonequinho aqui, com uma consciência mínima, é, a gente recebe, às vezes, alguma informação, né, Thaís, alguma mensagem, ou alguma leitura mesmo, uma interpretação num atendimento, e a gente leva ao pé da letra. E aí entra a culpa. Você lembra, Thaís, que eu falei lá que o capitão da caravela, ele desceu com dois marinheiros. E eu não falei lá naquele dia, no capítulo anterior, que a culpa que ele sentia, ele estava muito preocupado. Cadê os dois marinheiros? Eu devia ter descido sozinho. Eu devia ter. Era, para mim ali era nítido. Então, quando eu recebi uma canalização alguns meses atrás, e que Jesus falava assim: a partir de agora, Márcia, você vai começar a arar a terra seca e árida sozinha. E eu te contei isso, você lembra, Thaís? Espero que tenha lembrado. Lembro, lembro sim. E não só você, mas acho que a maioria de nós, ou todos nós, a gente tem a culpa enrustida em formas diferentes. Ela se expressa de formas diferentes. E essa questão de arar a terra, né, é interessante porque a gente realmente, tanto eu quanto a Márcia, nós levamos muito ao pé da letra, por causa da nossa consciência de 2%. Só que uma coisa que eles sempre pedem é para a gente tentar ter uma visão mais ampla das coisas, ser menos imediatista e ver aquilo de várias formas, que é o que eles conseguem ter, ver os porquês de tudo. E aí, nessa questão de arar a terra, a percepção que a gente tinha era literalmente, para nossa percepção, uma coisa difícil, dura, dolorida, sacrificante. Então, para a gente, o nosso conceito, o nosso conjunto de informações, o arar a terra, é aquela coisa manual, né, que tem que faça chuva ou faça sol. A gente sempre pensa do lado mais não favorável. Então, quando falou, né, de arar a terra, sempre vem uma dureza, de certa forma, uma culpa, uma dor. A gente sempre encara as instruções, às vezes, da forma menos, como eu posso dizer, menos construtiva, vamos dizer assim. E essa visão do bonequinho que eles mostraram para Márcia, para mim, quando ela ia narrando, era exatamente sobre isso. Você vê que aquele bonequinho não é que ele é insignificante, ele tem uma limitação no que acontece no entorno dele, nos porquês das coisas. E quando a gente fala da expansão da consciência, não é só ficar trazendo informação, colocando informação, mas como que a gente coloca isso na vida prática?
como que a gente aplica e age de uma forma com uma expansão de consciência. Não adianta só fazer os cursos, trazer os conceitos, receber as informações se a gente não consegue aplicar aqui, porque a gente está aqui. É uma parte nossa que está aqui, mas qual que é a melhor forma, a forma mais leve, a forma mais sábia de lidar com as informações que a gente recebe? Será que a gente recebe a informação e já tem que sair fazendo tudo? Ou a gente precisa ponderar, planejar, tirar um pouco essa culpa que a gente tem que precisa ser feito logo? A gente vive numa dimensão que agir rápido é agir bem, né? Você tem que ser produtivo, você tem que ser isso e aquilo, e às vezes não é a forma mais sábia de você fazer as coisas. Às vezes você acaba arando a terra no dia que tá mais seco, mais árido, mas não era necessário ser exatamente naquele dia, né? E não era necessariamente realmente ser sozinho. Então, demanda um pouco do amadurecimento que eles têm pedido pra gente. A gente tem ainda uma visão muito infantil das coisas, imediatista, é, simplista de tudo. Então, essa questão de arar a terra é muito, as informações que eles trazem são muito mais profundas do que a gente consegue detectar, às vezes, num primeiro momento. Quando a gente começa a trabalhar essas questões, conversar com outras pessoas, conectar ideias, informações, você começa a agir de uma forma mais, realmente, com uma expansão de consciência, que não é a versão do nosso bonequinho, né? O nosso bonequinho está muito limitado. Então, ter um pouco de calma nas informações que a gente recebe, analisar as informações que a gente recebe para ser mais sábio mesmo nas nossas ações. Parece aqueles filmes de super-heróis ou os desenhos infantis que existe um mestre, e aí o mestre dá uma informação que aí o discípulo recebe e fica com aquela cara de interrogação assim, meu Deus, mas o que quer dizer? É mais ou menos isso mesmo, é para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente ver de uma forma mais ampla e tentar aos pouquinhos fazer com que esse bonequinho de 2% vire 3%, 4%, porque ele entende as coisas de uma forma coletiva, mais ampla, que não é só sobre ele, é sobre o coletivo mesmo. Exatamente. Eu estava me lembrando, né, que teve uma hora, Thaís, que eu vi assim, e eu estava lendo algumas anotações também, para não fugir muito, mas eu vi assim, cada bonequinho se sentindo muito individual, muito individualizado. Então, com aquela carga da responsabilidade, então ele fica lá concentrado horas e dias e semanas e fica, né? E não precisa. E muitas vezes ele fica pela culpa. No caso do meu bonequinho, ficava lá por causa da culpa. Mas não é só por causa disso. Existe um perfil também de cada bonequinho e um aprendizado de cada bonequinho. E eu achava curioso, porque para mim ficou nítido, mas muito nítido, como é importante nós sabermos que nós somos uma parte de uma consciência maior, porque a minha mente era a mente do bonequinho. Não é que o bonequinho era parte de mim e eu estou aqui no todo olhando só para o bonequinho. Nossa, eu estava conectada nele, ele não estava naquele momento porque estava, por exemplo, gravando casos verídicos. Então a concentração está toda aqui, não estou aqui conversando. Mas até mesmo quando nós estamos aqui, quantas vezes, né, Thaís, a gente está ou numa hipnose ou hum, numa live ou num curso, que nós temos assim intuições, insights. Na verdade, é a própria voz que traz a informação que é do todo. Então, eu lembro que veio informação assim, existe a consciência do todo e existe a individualização. Quando você se individualiza, você se separa do todo. Quando você amplia, você se unifica ao todo. Só que logo o mundo Matrix aqui, né? O filme Matrix, você fez até esse comentário, se você quiser até falar alguma coisa sobre isso, mas o filme Matrix e o filme Avatar
daquele azulzinho, né? Perfeito para representar ou traduzir o que eu vi. Mas eu vi assim com uma nitidez, tipo, relativizando mesmo. Ah, tá. Aí, sabe o que aconteceu comigo, Thaís? Agora eu vou fazer um parênteses na Márcia, dentro da minha entrevista para falar assim. Teve todo um temporal ontem e caiu a luz, caiu o Wi-Fi, estava no atendimento. Sabe o que aconteceu comigo, Thaís? Eu me vi como bonequinho fazendo atendimento e eu aqui. Mas é como se eu tivesse ficado grandona olhando de novo a mesma cena, assim, olhando para baixo, a maquete, as paredes, sem teto, olhando aqui. Então tem o sofazinho, tem as cadeirinhas, parece casa de boneca, né? E eu ali atendendo, então eu estava vendo que tinha um, né, um temporal lá fora e que em algumas horas ia passar, e eu transmitia para mim mesma assim, continua, porque esse temporal já já passa, a luz já já volta, internet já já volta. Eu achei aquilo incrível, porque depois da minha hipnose essas coisas começaram a acontecer. Como que você pensa que a Márcia pré-hipnose teria reagido no temporal de ontem? Quais seriam as reações dela? E como que você acha que isso mudou? Integrar essa consciência em você, do bonequinho, te fez lidar com a situação de ontem, do temporal que teve aqui? Não só em São Paulo, né? No Brasil inteiro. É que em São Paulo qualquer coisinha já vira um temporal. É, assim, eu poderia dizer, eu vou voltar um pouco antes da primeira hipnose, que o meu maior medo tenho até vergonha de dizer, não, não é vergonha, eu fico encabulada de falar, mas assim, era começar a chover, cair trovão, ventania, que eu ia me esconder no banheiro, na empresa, lá na multinacional. Eu vou no banheiro, pessoal, já volto a passar, até parar. E a luz piscava, não sei o quê. Eu, gente, vocês estão vendo? Todo mundo continuava trabalhando e eu assim, gente, mas como que vocês conseguem ficar calmo? Essa é a Márcia até março de 2023. Aí, quando eu fiz a hipnose, é, este medo de trovão, raio, ventania, que me fez, inclusive, ter uma catarse no meio da rua. Essa história eu já contei. Eu estava saindo do curso da Cris Cairo, Cristina Cairo, aqui em São Paulo. Era sexta-feira, 11 horas da noite, 22h30. Eu não vi que estava chovendo, a gente ia subir até o metrô, era eu e mais três, acho que eram três amigas, até o metrô, e estava chovendo muito, com muito vento, com muito trovão, muito raio. Sabe o que aconteceu comigo, Thaís? Me fechou aqui, é como se a costela tivesse feito assim, ó. E aí eu pensei que eu fosse cair no meio da rua. E aí eu fui andando mais devagar, aquela sensação de bolha. Então, o que que aconteceu? Eu tive uma catarse. O que que é catarse? Um conteúdo do subconsciente vem à tona, um gatilho externo, algo semelhante a alguma outra vida que me deixou muito traumatizada, vem e depois eu fiquei 2 meses assim, sempre com essa dor aqui, essa sensação de dificuldade de respirar. Aquele dia eu realmente quase caí. Eu tive que parar numa lanchonete, os amigos pararam para me socorrer. E aí o meu professor falou assim, Márcia, você precisa. Eu me consultei, que ele é da linguagem do corpo. Ele falou, Márcia, você tem a consciência bem desenvolvida. Isso não depende de nenhuma técnica, assim. Você precisa fazer uma hipnose, porque é um conteúdo que veio à tona e alguém precisa fechar esse conteúdo, porque você está com esse sintoma aberto.
Aí então eu fiquei com essa informação. Fiz a hipnose quântica, não foi literalmente tratado sobre isso, porque a quântica é um pouco diferente. Mas eu saí sem esse aperto, sem aquela falta de ar que estava me acompanhando, e não percebi que eu tinha já perdido o medo de trovão, raio. Ou seja, para te responder a pergunta de ontem. Boa parte foi já melhorada muito, 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 há 2 anos e meio atrás. Ou seja, ontem eu teria parado o atendimento. Eu teria corrido para, assim, me proteger ao máximo. Eu ia parar de fazer o que eu estava fazendo, mas eu já tinha feito toda a prevenção antes, então eu estava segura, eu sabia que eu estava segura aqui dentro. Lá fora, as árvores batiam quase aqui na janela, porque tem umas árvores bem próximas. Eu ouvia muita pancada de telhados e telhas, e eu não parei. Mas por quê? Porque eu tinha noção que estava tudo bem. Esquisito, né? Porque você está ali, ó, mergulhada no atendimento e você sabe o que está acontecendo. Mas tinha esta consciência mais expandida, talvez, que estava me transmitindo o tempo todo assim, ó. Continua, você está no lugar mais protegido. E tudo isso vai passar. E tudo que está acontecendo no seu entorno vai acalmar. E assim foi, né? Não só os atendimentos, como a própria transmissão. Ou seja, a hipnose que eu fiz com você mudou a minha forma de, não só de pensar, não, de fazer, de ser, de sentir. Parece que eu estou um pouco mais acelerada, né? Não é assim de ficar correndo, eu não gosto de ficar correndo. Mas assim, parece que é como se eu estivesse antecipando informações. Porque eu até falei para você, né, Thaís? Você é minha testemunha aqui. Olha, se cair conexão, não vamos ficar tentando reconectar de qualquer jeito. Continua de tal hora é um atendimento, tal hora é outro atendimento, tal. E pronto. E caiu mesmo a conexão. E a gente não se abalou. Eu, pelo menos, não me abalei. Foi em questão de minutos. Nós fomos começar um atendimento. A Márcia tinha falado sobre isso. Ah, se cair, o atendimento tal é de tantos minutos, o tal é de tantos minutos e o tal é de tantos minutos. Já sentindo que ia acontecer alguma coisa, e foi exatamente o que aconteceu. Quando começou o primeiro atendimento, a chuva começou praticamente ao mesmo tempo, uma ventania muito forte, muita chuva. E a primeira coisa que aconteceu, eu aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí, ela em São Paulo, capital, foi quase que imediato. A energia elétrica aqui também cortou, a internet, banda larga cortou. Eu tentando conectar pelo meu celular, mas não funcionava. Até quando para mim também falou assim: esquece, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente já combinou o que a gente tem que fazer, só fazer. Porque independente se chover ou se não chover, a gente estava, graças a Deus, num lugar fechado, protegido. Então, o nosso medo, o nosso pânico ali naquele momento não ia adiantar em nada. O atendimento tinha que acontecer, já estava programado, a gente já sabia o que tinha que fazer, só fazer. Não tinha o que fazer naquele momento, a gente não tem poder nem de parar a chuva, nem a ventania. Então, o que que é de melhor fazer? Se ocupar naquele momento e tirar o foco daquela situação externa que foge totalmente do nosso controle. Então, você está contando, né, sobre isso, de que você agora começa a encarar as coisas diferentes e de uma forma diferente, e a sua percepção das situações também tem sido diferente. Depois desse momento que você contou, né, que você se conectou com essa consciência do todo, o que mais que essa consciência trouxe para você? Além da sensação de pertencimento, porque a sensação do bonequinho é de isolamento. E aí eu recebo a informação que eu devo arar a terra sozinha. O que que aconteceu depois da. Você também é minha testemunha. O que que aconteceu depois dessa hipnose? Eu compreendi que. Não é compreendi com a cabeça, eu já saí da hipnose já fazendo um monte de movimento de coletivo do coletivo. É assim,
então vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então, olha, mexendo um pouco na Fraternidade Viva, trazendo ah, uma movimentação de grupo muito forte, porque se eu não preciso fazer tudo sozinha, então eu posso delegar, né, tarefas, porque em grupo a gente consegue fazer muito mais, né? Porque não era uma questão de eu de verdade, Thaís, não era uma questão de falar, não, eu quero fazer tudo sozinha. Não, eu não consigo fazer tudo sozinha. É, precisa de ajuda, mas ajuda é uma coisa. Então, quando eu me senti ali integrada naqueles instantes, numa consciência do todo, com a consciência crística ali, uma coisa imensa, né? É muito, muito grande. Aquela energia é uma frequência tão grande que, como eu falei, fiz a observação. Eu estava com dificuldade até de falar, porque o corpo fica adormecendo, assim, adormecendo, porque é muito forte, né? A frequência. Só que aí eu percebi que falaram assim para mim, então agora vem Jesus para falar porque você está mais acostumada com ele. Ele é muito alegre, ele é muito mais próximo assim de você. E a partir dali, foi engraçado até. é, eu não sei em qual momento, quanto tempo depois, mas eu estava entregue. Tipo, a informação que vier, eu vou trazer, né? A Thaís fazia poucas perguntas, porque havia informação sem parar, mas ela fez perguntas muito importantes. E teve uma hora que Márcia, já estava com fome, já estava um pouquinho cansada, né? Aí eu pensava assim, acho que agora deve estar acabando, né? Porque já falou tanto do bonequinho, já mostrou, falou da minha vida pessoal, falou da minha vida como fraternidade viva, não é minha vida, falou do projeto, falou de um monte de coisa. Pensei, agora deve estar acabando. Aí a Thaís fez a pergunta. Faz aí a pergunta que você fez pro Mestre Jesus. Quando a gente faz hipnose em alguém, a gente entende que o ideal seria 2 horas, estourando 3 de hipnose, porque tanto para quem está conduzindo, quanto principalmente para quem está passando pela hipnose, você entra num estado de relaxamento profundo, porém você fica estático, o corpo estático, parecendo que você está congelado, como se você estivesse num sono muito profundo, porém consciente. Você fica consciente o tempo todo. Então, né, a gente sempre gosta de reforçar isso, que na hipnose você não fica inconsciente, que nem algumas pessoas pensam. Muito pelo contrário. Sua consciência está ali desperta, só seu corpo que está congelado. E aí eu perguntei para ela, falei assim, mestre, eu sei que para Márcia exige muito do corpo físico dela, né? Ficar ali tanto tempo em hipnose. Então, ele, sim, então eu acho, né, vamos encerrar. Aí ele, ela está bem. E aí nisso, isso eu acho que tinha umas 2 horas e pouco de hipnose. Então, para mim que estava conduzindo, eu ficava pensando, nossa, eu posso perguntar qualquer coisa para ele. Imagina você perguntar para consciência a consciência da consciência, vamos dizer assim, qualquer pergunta que você pode fazer naquele momento sobre tudo, porque eu acho que eu comentei no outro episódio, são palavras simples, mas de uma profundidade muito grande. Então, você ficar pensando naquele momento assim, nossa, eu posso. Tem tantas perguntas que eu quero fazer sobre mim, sobre ela, sobre o coletivo, sobre o futuro, né? Então, você tem vontade de sair perguntando tudo. Se deixasse a Márcia ficar ali 12 horas em hipnose, não pode, né? O corpo demanda do corpo energia, concentração e cansa um pouquinho. Depois que você sai da hipnose, que você tá todo congelado assim, dói joelho, dói pé, dói braço, dói tudo. Você tá ali, mas desligado, vamos dizer, semi-desligado, vamos dizer assim. E aí eu comecei a fazer outras perguntas também do coletivo, mas também pessoais, mas para entender algumas situações. E uma das perguntas que eu fiz foi a questão que a Márcia, que eu sentia nela, dela sempre
se justificar das situações. Por que que ela se justificava, sendo que não, que para mim às vezes eram questões supérfluas, sem sentido, mas às vezes que para ela, a gente entende dessa forma, né? Para ela tinha um significado muito grande, não a questão em si, mas o sentimento que aquilo é um gatilho para ela. Para mim, parece supérfluo. Para ela, traz gatilhos de coisas que ela ainda está trabalhando, como todos nós temos as nossas questões. Então, nesse momento, eu perguntei para ele, Messi, por que que ela sempre faz isso? Por que que ela sempre se desculpa pelas situações que, para mim, não tem sentido? Uma coisa boba. Por que que ela faz isso? E aí ele foi explicando um pouquinho o nosso comportamento em determinadas situações. E sempre ligada a esse complexo de culpa ancestral de 12 mil anos atrás até hoje. É o que a gente chama de padrão, padrão de repetição. Nós temos padrões. Muda, né? Pode mudar o rosto, muda o corpo, pode não, muda. O rosto, o corpo muda, um monte de coisa, mas a gente mantém na nossa programação interna alguns padrões. Então, quem tem aquela culpa fica assim, como sempre pedindo desculpa por existir, pedindo licença para respirar. É tipo, olha, desculpa, eu vou respirar, tá? E aí, o que que acontece? Eu estava até lendo um pouquinho aqui, algumas anotações de novo. Eles falavam assim, quer ver? Cada bonequinho tem a sua programação individual. Nada depende de você. O que diz respeito ao outro, nada depende de você. Não é responsabilidade sua. Você pode colaborar, mas você não muda a trajetória de um bonequinho. Você pode ser exemplo para aquele bonequinho, para que ele mude. Mas é ele que deve querer, porque você não tem o controle remoto da vida de ninguém. Por isso, querer controlar e mandar no outro não existe. Não, não, não. Isso não é expansão de consciência. Isto é ego, vaidade, domínio. Eu separei essa parte porque era uma questão minha daquela semana. Eu estava passando, não só naquela semana, mas especialmente naquela semana, eu passava por algumas perguntas assim, puxa vida. O que mais que eu preciso fazer para agradar ou não desagradar, né? Alguém da família, alguém do trabalho, alguém do atendimento. O que mais que eu preciso fazer? E eu fiquei com isso na mente e isso foi respondido de uma certa forma lá na hora da hipnose. Então, questões muito profundas minhas, que às vezes nem a Thaís sabia e nem eu sabia que eu estava com aquela informação assim, sem ser trabalhada, porque a gente pensa que está trabalhando, né? Todas as questões. Eu já trabalhei a culpa, já fiz Ho'oponopono, já fiz processos que seja terapia com psicóloga na minha início de fase adulta. Eu fiz 9 anos, 5 anos com uma terapeuta, depois de um tempão, fiz mais 4 anos com outra, sempre com esse tema aí parece que nada resolve um problema ou outro mais arraigado, né? E eu me decepciono às vezes comigo e com as pessoas, porque eu fico assim, sabe, Thaís? Pô, de novo, eu acreditei, eu sou muito besta, porque eu acreditei, e aí, ó, não foi bem assim, né? E por outro lado, é, a gente fica encontrando com as mesmas situações até resolver. Então, eu acredito que este bonequinho que vos fala
uma consciência mínima, agora com uma conexão, ou pelo menos essa consciência, que eu preciso parar para me reintegrar ao todo, para que eu não esteja aqui somente como um bonequinho que anda para lá para cá e ainda bate sei lá, bate no poste e fica tonta. Parênteses da Thaís. Eu, eu, eu entendo que toda vez que a gente tem alguma reação, seja física ou emocional, que incomoda, é porque ali existe alguma coisa que precisa ser olhada com carinho. A gente tem uma tendência, uma outra programação de, às vezes, fugir dessas situações ou ver as situações como um castigo. A gente fica repetindo frases como: o que que eu fiz para merecer isso? Eu devo ter colado chiclete não sei onde. Eu devo ter feito isso, feito aquilo outro. É uma brincadeira com um certo fundo de verdade. A gente não passa por nada que não precisa passar, mas a questão, quando a gente fala de expansão da consciência, é conseguir não olhar como bonequinho para aquela situação, tentar olhar de cima, de uma forma mais profunda para aquela situação, porque às vezes aquela ferida não cura porque a gente não foi realmente limpou tudo que está ali. Às vezes a gente passa um mertiolate ali, tampa, ai, pronto, fiz o meu papel. E não é, às vezes não é. Enfrentar essas situações é doloroso, não é fácil. A Márcia pode dizer muito bem, quando ela se viu no fundo do mar, quando ela se viu, ela sentiu no corpo a aflição daquele momento. Quando a gente faz hipnose, não só hipnose, outros processos também de expansão de consciência, quando a gente passa por um psicólogo, por um psiquiatra, quando a gente trata das questões, não é fácil. Não é fácil. Você tem que enfrentar aquilo, ver aquilo de uma forma mais ampla, ver a sua cota de participação nas situações. Porque nunca é uma coisa que foi falada na hipnose dela e outros seres de luz falam pra gente, não existem algozes nem vítimas. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, a gente tem que ter essa consciência de que tudo tem um porquê. Ninguém está aqui para ser punido. Ninguém está aqui sendo injustiçado, nem para injustiçar ninguém. Então, quando a gente fala de perdão, de libertação, de expansão da consciência, transmutação, olhar para aquilo e entender todas as nuances que aquela situação tem. Ah, por que que toda vez, falando de mim, tá? Não falando de outros, porque o processo é com a gente mesmo. Por que que toda vez que eu vou falar em público, eu fico com um nó na garganta? Por que que eu não consigo falar? Por que que eu não consigo me expor? Sempre tem um porquê. E não é ficar procurando vítimas, culpados, ai, foi porque aconteceu determinada situação, porque o fulano fez isso comigo. Não, gente, vamos nos enfrentar. Nos enfrentar com amor. A gente é o nosso maior projeto. Se a gente não enfrentar as nossas questões, ninguém vai enfrentar pela gente. E não é questão de orgulho ou de ego, eu vou fazer porque eu quero fazer, não, é porque no fundo, a gente só precisa ter paz. E a gente só tem paz quando a gente para de olhar como bonequinho para a situação e olha com essa consciência mais expandida para tentar entender que é muito mais, tem muito mais detalhes do que a gente consegue ver. E pegar e tapar, ou jogar o mertiolate e cobrir por cima, você pode fazer, fica tranquilo, mas aquela situação vai ficar voltando. Ela vai ficar te voltando em outros ambientes, com outras pessoas, porque incomoda. Você pode ignorar aquela situação e falar assim: ah, não, eu não ligo para determinada situação, já superei. Mas dá uma questãozinha, uma dorzinha no peito, uma dor de cabeça, uma sensação estranha, porque aquilo não está realmente 100% ok. Então, é a oportunidade que o universo nos dá de olhar para aquela situação e falar assim: ainda tem alguma coisinha ali que você precisa soltar. E aí, a hora que você solta realmente, aquilo vai embora. Então, na hipnose, uma das ferramentas para se fazer isso, quando você vivencia aquela situação, você fala, eu estou repetindo a mesma coisa de novo. Eu estou fazendo de novo. E aí você se conecta com essa consciência mais expandida, você fala,
Tá, mas por quê? Não é só ficar reclamando que eu tô passando pela situação. O que que eu tô fazendo para mudar aquela situação? Que comportamentos eu tô mudando dentro de mim para fazer com que aquilo não exista mais? E ficar apegado àquilo, ou culpando as pessoas, ou agredindo verbalmente, ou com olhares, ou com comentários, não resolve nada. Então, o que que eu preciso fazer? Como que eu posso pegar essa situação, me afastar dela e de uma forma simples e amorosa com todos os envolvidos, eu posso fazer com que aquilo vá embora e eu tenha paz. Porque no final das contas, nós somos todos luz. A gente esqueceu da nossa luz. E agora a gente está começando a se reconectar com essa consciência expandida para entender melhor as situações e parar de ficar se perdendo em coisas que a gente já fez várias e várias vezes e continua fazendo várias e várias vezes e que não agregam nada. É isso aí, Thaís. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, né? Eu estava pensando, unindo algumas dessas informações da hipnose, que foi muita informação, algumas são muito dos projetos, muito da minha vida pessoal, né? Mas do que é o coletivo, ele não pode. Isso eu penso desde sempre. O que é para o povo é do povo, o que é meu, né? No sentido assim da transmissão. E veio, enquanto você estava falando, uma informação assim, por isso que é bom fazer em duas pessoas, assim, você me entrevistando, porque enquanto você está falando, vem um monte de informação para mim aqui, falando que em relação especificamente a esta hipnose, né, que esta culpa fica gravada na consciência e não existe um julgador externo, é a sua própria consciência. Então, por isso que você fica reencarnando. Sobe bonequinho, desce bonequinho, sobe bonequinho. Teve uma hora na minha hipnose que foi falado disso. Sai do tabuleiro, sobe, daqui a pouco desce de novo, depois sobe, desce de novo. Esse tabuleiro, simbolicamente, né, seria a nossa vida aqui encarnada. E depois o bonequinho sobe, vai lá ver se conseguiu resolver alguma coisa. E parece, sabe, Thaís, que eles estavam meio soprando aqui na minha orelha que é um defeito de borracha. Minha borracha não estava apagando, não. Tipo assim, tá, tem a culpa gravada na consciência. Minha borracha estava, ó. Então teve que fazer, teve não, né? Não é bem assim. Eu senti mesmo um chamado forte, só que eu sabia que tinha que aguardar o tempo certo. Quando chegou o tempo certo, você gentilmente veio lá de longe, veio até aqui, e foi a primeira vez que eu fiz uma hipnose ao vivo. Eu sempre fiz hipnose online. E você veio até aqui e eu posso dizer que eu já tinha visto de longe, porque eu pedi para ver, né, a fonte criadora. Eu coloquei no item numa hipnose, quero ver a fonte criadora. Eu vi. No céu ali, um monte de coisa que brilha para cima, brilha para baixo, entra, sai. Pareceu um festival de luz e cores. Mas dessa vez eu estava lá, né? Eu estava lá. E eu acho que, eu arrisco dizer, eles estão apitando aqui, falando, já que a sua borracha não funcionou várias vezes, dessa vez você entrou pelo cardíaco, né? Você entrou no coração ali da energia crítica, ó, deletamos, foi tudo, para que você possa ser livre. Porque você escreveu na sua consciência que você teve culpa na Atlântida. Porque falaram para você que você teve culpa. E eu acreditei. Assim como até hoje, né? Essa tal ingenuidade que às vezes a gente fala, assim, eu, né? Falava na minha infância, eu tenho, né? Você tem um sério problema. Eu sou meio, porque eu não percebo a maldade, não vejo. E eu sempre acho que a culpa foi minha. E nem, tipo assim,
Aí os mais espertos aproveitam, né? Faz, apronta, joga a culpa em mim e ainda fala, a culpa foi minha. Mas parece que dessa vez, nessa hipnose, esta, esta frequência alta, né? Que eu fui levada para lá e, pum, entrei lá no meio, me puxaram, na verdade, não é que eu entrei, porque eu não bati asa, eu não tinha asa, eu estava só subindo. De repente, se eu tinha asa, eu não vi. Eu também não estava numa nave, não estava num foguete. Eu subi, 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 subi e entrei. E dali em diante, o que eu percebo é assim, as coisas estão acontecendo, começaram, né? Ou eu comecei a perceber agora, não sei, mas começou a fazer um caldeirão ao redor, assim, talvez por causa do tempo, não sei o que que foi que aconteceu, mas até achei que a transição planetária acelerou. Fiz esse comentário algumas vezes. Tá mais intenso, essa psicosfera tá intensa. E eu vejo o povo ao meu redor. E quando eu digo povo, eu não tô falando povo lá longe, o povo perto de mim, sabe? Assim, aí eu fico, olha, esse bonequinho tá desconectado. E eu tô lá, eu sou aquele bonequinho que tá em contato com o povo que tá um pouco desconectado. E eu fico assim, como que eu posso fazer? Bom, tem que trabalhar. Mas peraí, antes de ir, como que eu posso fazer? Deixa eu pedir permissão. Não, não é pedir permissão. Ah, é. Faço aquelas perguntas que humanamente é de praxe, né? Precisa de alguma coisa? Não? Então tá, vou trabalhar. Antigamente, Thaís, eu viria trabalhar, ficaria péssimo. Agora eu fico meio chateada com uma coisa ou outra, que é muito de vez em quando. Antigamente era quase todo dia, mas muito de vez em quando. E aí nós estamos falando de aquela coisa que eu ainda insistia a falar, que era kármico, né? Karma. É, e aí é como se eu tivesse saindo ali daquela situação. Isso foi pós-hipnose, porque não era assim também. Assim, tá na programação desse bonequinho resolver esta situação de outra forma. Então, vamos resolver de outra forma. Por quê? É a programação daquele bonequinho. Então, enquanto não resolver de outra forma, vai ficar repetindo este problema. Então, não, eu quero resolver o problema. Não é, vou resolver o bonequinho, eu resolvo aqui, né? Então, eu sento aqui, me conecto e começo a trabalhar. E as coisas vão, sei lá, vão se resolvendo, porque como não era algo, não era culpa minha, vamos dizer assim, né? E agora eu tô sabendo, bom, tem uma responsabilidade, até certo ponto, tem uma responsabilidade que é minha, tem outro ponto que não. E cada um, então vamos arcar. E eu não conseguia pensar assim. Porque a questão não é nem pensar, eu não conseguia sentir assim. Pensar, às vezes a gente até fala, né? Ah, mas não tem nada a ver com isso. E fica ali com o coração assim, apertado, trabalhando, preocupado. E percebi que não, do mesmo jeito que no temporal, percebi que não. E, e deve ser pela. Ainda está fazendo efeito a hipnose. E eu espero, se depender de mim, pelas meditações, né, pelas exercícios, pelas práticas de conexão, eu espero que não só eu, mas eu quis mesmo dar fazer, né, esse depoimento para que as pessoas pudessem compreender que muitas vezes a gente está aqui embaixo como um bonequinho meio perdido, meio desorientado, porque está desconectado e precisa conectar mesmo, senão a gente tem uma consciência mínima só para andar, comer, fazer as coisas, trabalhar. A gente não consegue enxergar o todo, como no exemplo do temporal.
Eu estava aqui, não estava enxergando todo, mas vinha a informação para mim. E deu, veio antes. ah, Talvez você não tenha visto, Thaís, mas assim, um minuto antes, eu puxei uma luminária, conectei aqui a fonte no próprio notebook, comecei a tirar os fios ao redor, mas assim, sem escândalo, só fiz 3, 4 movimentos e aí, pum, acabou a luz e a luminária acendeu. Então, é como se estivessem falando mesmo, assim, direto. E aí eu recebi, para que a gente possa até encerrar, né, a parte de hoje, eu recebi, assim, logo depois da hipnose, porque eu senti um pouco de falta de canalizar o Zion, o Leão Branco. Eu assim, puxa vida, tem uma lista ali, tem uma fila de transmissões, cadê o nome do Zion? Não faz tempo que ele não fala. Será? Não apareceu na minha hipnose? Que estranho. E aí eu escuto assim, ó, eu tô aqui. Aí eu, eu sei que você tá aí, mas você não vai falar mais, não? Eu tô falando o tempo todo. Então eu falei assim, hã? Tá? Comigo? Unificou. Aí eu, unificou? É. Na hora que você acessa o todo, estamos todos no todo. Às vezes precisa só individualizar em cores para que vocês, como bonequinho, consigam compreender que este raio verde é para a cura, mas a cura é o todo. Este raio branco é da paz, da ascensão, mas o branco é o todo. A consciência é única do todo. Aqui embaixo, você, como bonequinho, precisa de nome, número, fica se assustando com o número, sendo que o quântico é assim. Zion falou isso dentro da minha cabeça, eu fiquei assim. Isso foi também depois da hipnose. Assim, eu nem contei isso para você, porque tudo está muito né, como que fala? Tudo já, né? Tá assim, neste momento. E eu só não tô assim, só fazendo e correndo. Eu não corro, eu não fico na correria. O que acontece é, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Quando encerra, a gente encerra, né, Thaís? A questão toda, não só da sua hipnose, quando a gente fala de tratar os fractais, de recolher os fractais, para quem está começando esse processo ainda, imagina que todo trauma nosso causa uma, vamos dizer, uma ferida, uma quebra na nossa energia. E aí são partes nossas da nossa energia que ficam desconectadas de nós. Mas hoje, com a transição planetária, com várias ferramentas que existem, que estão disponíveis, com Ho'oponopono, enfim, com aquilo que cada um sentir que funciona para si. A nossa maior missão é recolher essas partes de nós que ficaram soltas aí pelo universo. E cada vez que a gente entende, trata, cura e recolhe essas partes nossas e reintegra, a gente se sente mais completo. E automaticamente a gente vai se desenvolvendo mais rápido. Parece que a gente vai criando mais habilidades, vai se tornando mais pleno, porque é como se a gente tivesse faltando pedacinhos mesmo, muitos pedacinhos nossos. E eu também tenho sentido essa sensação de parecer que eu percebo as coisas antes delas acontecerem, como se alguém avisasse. Por exemplo, eu tenho alguma coisa para fazer, parece que alguém faz tal coisa. E aí você começa a entender e olha para o relógio, você começa a ver que as coisas estão muito sincronizadas, que as coisas estão começando a se encaixar no tempo certinho,
Quando você olha para o horário do relógio, por exemplo, você tem alguma coisa para fazer, parece que você consegue fazer aquilo naquele tempo específico para conseguir cumprir aquela outra coisa, como se você tivesse a percepção de conseguir ser mais, não vou falar produtivo, mas de que a gente consegue fazer tudo. Mas quando a gente está assim, todo eletrizado de uma forma não positiva, a gente fica perdendo tempo com coisas que às vezes nem são tão importantes. E aí, às vezes, a atividade de 5 minutos demora 15, a de 15 demora 30. E aí, quando a gente começa a fazer esses processos, a gente vai se sentindo mais tranquilo para fazer as coisas, mais, não vou falar racional, mas mais consciente realmente para fazer as coisas. Então, dá a sensação de que você é mais produtivo, que você está antevendo, pressentindo o que as coisas vão acontecer, mas na verdade é porque essa tranquilidade que a gente vai adquirindo na mente faz com que a gente consiga ter mais clareza das coisas, né? E uma coisa que foi muito interessante na hipnose também foi sobre isso. A gente não desistir do nosso processo. Não é fácil, não é simples você olhar as questões, mas quando a gente percebe que tem coisas que são mais importantes do que outras, que a gente falou muito sobre programação, né? Sobre as programações que a gente tem no nosso conjunto interno, que faz como se a gente fosse um. Para mim, eu sempre imagino um disco de vinil antigo que está riscado e está toda hora rodando nas mesmas situações. Então, quando a gente começa a olhar essas questões, a gente começa a ver que a gente repete demais os padrões e que dá, parece uma programação mesmo de computador. Toda vez que eu fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Toda vez que fizer sol, eu vou reclamar que tá calor. Toda vez que chover, eu vou sentir medo. Só que no final das contas a gente percebe que a gente nem entende o porquê a gente faz aquilo. Mas tá programado na gente. Tá tão enrustido lá em algum cantinho do nosso ser que a gente às vezes nem percebe que faz aquilo. A gente simplesmente faz. A gente não tem a consciência da autopercepção do que a gente gera também para os outros e para si. Então, o que é interessante também nesses processos, é a gente começar a ver que tem coisas que a gente faz e nem sabe por quê. Mas se você gosta de fazer aquilo, é uma autoanálise que a gente tem que fazer. Você gosta desse padrão? Você quer continuar sendo assim? Não, não quero. Eu não gosto de fazer tal coisa, porque quando eu faço isso, eu fico chateado, eu gasto minha energia, eu percebo que as outras pessoas ficam chateadas também. Então não é legal. Tá, então como que eu vou fazer para mudar isso agora? Como que eu vou desprogramar esse disco que está arriscado e vou colocar um disco novo? Como que eu faço isso? Tem várias formas, hoje em dia tem várias formas, né? A gente fala da hipnose porque a gente trabalha com a hipnose, a gente sabe a gama que a hipnose consegue abranger, né? É tudo, é bem, não vou dizer complexo, mas é bem detalhado. Então, acho que essa questão da programação e das coisas que a gente repete muitas vezes são sinais que o bonequinho às vezes não consegue perceber que está fazendo. Então, o que que eu vou fazer para mudar isso? Como que eu vou ficar mais leve? Como que os meus dias vão ser mais leves? Por que que isso me incomoda? Porque não tem uma coisa legal aí, né? O que que você acha, Márcia? Mas é perfeito. É exatamente isso. Enquanto você estava falando, Thaís, agora tá assim. Enquanto você fala, eu escuto aqui. Eu escuto você falando, estou entendendo o que você está falando e eu recebo aqui. Sabe o que, que os mentores estão pedindo para eu te perguntar? É, pedir, né, para você falar, porque você me viu na Atlântida. Eu tinha esquecido disso e me veio isso agora. É que eu estava lendo o finzinho de umas anotações e no fim da anotação está escrito assim, ó, que a consciência do todo estava falando assim, a Márcia ainda, pela culpa, de alguma forma lá da Atlântida, ela ainda usava aquele anel Atlantis que eu até perdi, depois eu realmente tirei esse anel aqui, é um anel antigo meu, não tem nada a ver com o anel Atlântico. Assim que terminou e você estava aqui, eu não sei se você viu, eu falei assim, agora eu posso tirar. Peguei e coloquei na mochila e tá lá, tá guardado o anel lá, não é que eu joguei fora. Mas eles vieram falando assim.
Pede para a Thaís falar que ela te viu. Não precisa contar toda a sua ah, parte, né, da hipnose, mas a postura minha não era meio igual agora. É uma coisa meio submissa, meio culpada, meio assim, querendo fazer alguma coisa, mas naquela vida eu realmente saí com uma culpa, porque na primeira hipnose, eh, eles me mostraram 15 segundos, eu fazendo assim, ó, ai meu povo, a hora que tudo estava indo água abaixo, tudo estava afundando mesmo. E naquele momento, meu eu superior falou na minha primeira hipnose, estou mostrando para Márcia o momento dela como um jovem comandante, eh, na hora que a Atlântida afunda, sentindo muita culpa, muita culpa. E eu carreguei mesmo essa culpa até dia 5 de setembro. E graças a você que estava lá numa das cenas da Atlântida, mas graças a essa hipnose realmente eu consegui, porque eu sinto isso, uma leveza, né? Não só leveza de, eu me sinto bem, não é isso. Mas era algo de 12 mil anos atrás. Então, Thaís, gratidão. E se você puder falar, só responde. Você me viu ali na Atlântida, não me viu? Sim, vi numa posição de diálogo com o líder da época, e a Márcia era esse comandante, e eu sentia dela, além da culpa, a gente fala da culpa, mas eram vários sentimentos de impotência. A gente fala da culpa, mas tem muita coisa correlacionada, não é só a culpa em si. O sentimento de impotência, a gente até falou sobre isso depois, o sentimento de incompetência. Tanto ela como eu estávamos ainda com um pedaço nosso lá em Atlântida. Ela tá falando dela, mas eu também senti que eu tinha essa mesma culpa, essa mesma responsabilidade pelos outros. Só que uma informação também que veio pra gente depois é que as pessoas tomam decisões. Todos tomam decisões. Então a gente ficou com essa ferida, com esse trauma, com esse fractal desconectado, porque foi um trauma muito profundo. Muito profundo. E ele foi sendo esse buraco na nossa alma foi sendo a gente foi vivendo as outras vidas, mas ainda preso àquele sentimento de 10, 12 mil anos atrás, tanto ela como eu. Então eu via ela tentando contra-argumentar com esse líder, e depois a gente se viu numa outra cena falando, não tem jeito, não dá, não escuta. E para a gente perceber que essa culpa, esse trauma, essa sensação de impotência, essa autocobrança, veio vida após vida, para a gente chegar nesse momento aqui e entender que não é questão de culpa. Você fez tudo aquilo que você achava que tinha que fazer, só que tinha um limite que era a responsabilidade de outras pessoas que elas também decidiram naquele momento. Não foi uma responsabilidade, o peso do mundo não está só nas suas costas. Teve muitas outras pessoas envolvidas naquela situação que também tinham que ter tomado as decisões diferentes. Então, tanto para ela como para mim veio essa informação. Vocês fizeram tudo que vocês podiam. E a cota de responsabilidade tem que ser compartilhada com outras pessoas que também estavam lá e que poderiam ter tomado decisões diferentes e não tomaram. Então, o que que é nosso e o que que é do outro, né? Essa programação que a gente carrega de que a culpa é nossa, que a responsabilidade é nossa, que tudo é para mim, nas minhas costas, tudo nas minhas costas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que o amor, o auto-amor é importante. Não carregar aquilo que não é seu. Ah, é cruel, egoísta. Não é, não é. Depende de como a gente lida com as situações. Eu, A eu gente queria tem até pegar esse gancho do que você falou, Thaís, para acrescentar uma informação que eu compreendi depois da hipnose, porque eu trabalhei mentalmente isso. Não, a cada um com a sua responsabilidade, não adiantou. Estava gravado no meu inconsciente. Então, eu preciso mergulhar num processo de hipnose, que é essa característica, né? O mergulho no subconsciente para trazer à tona, né? Chacoalhar assim o fundão lá
do cascalho, né, para subir aquele momento ali de forma muito amorosa, porque foram segundos, tanto na primeira hipnose quanto nessa última. Foram segundos, não demorou muito. Daqui a pouco eu já subi. É como se tivesse, para quem está nos assistindo, né, para meio que para concluir toda essa história da hipnose que eu passei com a Thaís, tem muito mais coisa que é parte mais pessoal, né? Essa parte do coletivo era importante trazer, mas assim, são segundos de uma frequência, de uma energia quântica que desbloqueia e te solta. Então, a sensação que eu tenho depois dessa hipnose é que eu tô literalmente de alma lavada, eu tô livre, eu não fiz nada, eu só fiz a hipnose. Sabe, eu não fiquei lá pedindo perdão, ajoelhada, batendo chicote, ajoelhando no milho, da mão palmatória, não fiz nada. Foram segundos, ó, essa cena desse jovem comandante na Atlântida, foram segundos que eu visualizei, não demorou. A parte que demorou mais foi que, né, que Jesus falou, não, ela tá bem, ela pode responder. Aí demorou mais 2 horas e meia para frente. Quando eu saí meio vesga. Eu saí enxergando duas portas, tem uma, duas, duas Thaíses, tem uma. Ai, ai, ai. Mas é isso. Eu só agradeço, Thaís. E você estava lá e tá aqui, ó. Nada é à toa. E os dois, vamos dizer, as duas travas, você com a fala, porque veio da Atlântida, tudo aconteceu lá. E para encerrar a minha parte, né, e devolver aí para você, eu gostaria de falar uma imagem que está na minha mente aqui. Neste momento, estão no tabuleiro desse xadrez, neste momento da transição planetária, muitos Atlantes no Brasil, muitos Atlantes no mundo, porque foi tão grave o que nós fizemos por ignorância, por ganância, por guerras, por disputas, por dinheiro, sei lá, poder, o que que foi. Nós destruímos não só um continente, nós destruímos a grade eletromagnética de proteção do planeta Terra e os nossos perispíritos foram, assim, voltaram à consciência mínima do bonequinho. Antes a gente tinha mais do que 2%. Só que nós estamos indo para a quinta dimensão consciencial e dizem os canais mais veteranos que nós chegaremos a 79% de consciência. Assim, ó. Então, por isso que agora já começam a tirar os véus de algumas pessoas e a gente começa a saber o que que aconteceu na vida, quem sou eu, quem é você. Então, o desafio então é tirar aquele negócio que colocaram, tira, né? Se precisar fazer hipnose, Thaís, eu me coloco à disposição. Tá bom? Gratidão, Thaís. Também queria agradecer todo mundo que assistiu aqui os nossos dois episódios. Quem não assistiu o primeiro, recomendo para entender o fluxo das ideias. Assistir o primeiro episódio aqui no canal da Márcia. Quem sentir que precisa, que quer conhecer mais sobre si, a gente também recomenda muito a hipnose quântica. Também nós temos o grupo do atendimento do Reiki à distância, que é uma energia maravilhosa também, que é disponível para todas as pessoas. Então, a Márcia ministra curso de Reiki, a gente também tem um grupo que manda Reiki à distância para as pessoas que se cadastram lá. Também é totalmente gratuito o envio do Reiki. Então, quem sentir que faz e não sai do lugar. Hoje em dia tem muitas ferramentas que podem ajudar. E é sempre importante a gente lembrar, quando a gente precisa de ajuda, a gente pedir ajuda. E quando a gente tiver mais forte, ajudar aos outros, mas sempre se ajudar também, tá? Então, nesse momento de transição planetária, tudo
tudo muda muito rápido, e vento, chuva, fogo e ar e tudo ao mesmo tempo. Nunca esqueçamos que a misericórdia divina é tão grande que ela está dando várias ferramentas para a gente se lembrar, pegar esses fractais, recolher esses fractais, curar esses fractais, e para cada vez mais a gente lembrar de quem a gente realmente é, não só a visão do bonequinho. Então, eu agradeço todo mundo que participou, que conseguiu. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários. Quiser contar suas experiências pessoais também, a gente adora conhecer. A gente está junto nessa jornada, nesse planeta, por um motivo. Então, curtam, compartilhem. Quem tiver dúvidas sobre a hipnose, sobre o processo, sobre quem precisar de ajuda com alguma questão que quer desenvolver, se a gente puder orientar de alguma forma ou indicar alguém que a gente conhece que possa ajudar. Estamos abertos aqui para isso, tá bom, gente? Então, muito obrigada por todo mundo, pela presença de todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Márcia, mas aí com a Márcia falando mesmo, tá? Até logo, gente. Tchau, tchau.